Fala pessoal, bem-vindo à nossa quarta aula do curso Interpretação Bíblica e hoje nós vamos falar diretamente sobre exegese, é o tema da nossa aula e há uma confusão bastante interessante entre os autores entre os termos exegética ou exegese e hermenêutica. Para nós vamos utilizar um autor que separa essas duas áreas da teologia. Então nós entendemos que exegese é escutar de forma fiel a mensagem que os primeiros destinatários da Bíblia ouviram na antiguidade, ou seja, descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Exegese é simplesmente ler a Bíblia se colocando no lugar do ouvinte e tentando viver e contextualizar tudo que o ouvinte tinha na época. Agora, hermenêutica, a gente já estudou na primeira aula, vem da palavra Hermes, que era um deus grego, um deus pagão grego, que ele traduzia as informações que vinham da sala de Zeus para os homens. Então, a hermenêutica vai ser mais uma interpretação aplicativa. Então, seria o quê? Aprender a ouvir a mensagem bíblica, a mensagem das Escrituras, da forma atual. E olha que interessante, a exegese sem a hermenêutica, ela faria com que a gente vivesse culturas que já não existem mais. Por exemplo, você vê na Bíblia que há uma proibição de alimentos para o povo hebreu. Naquela época, Deus instituiu uma lei, os estatutos, e algumas coisas não podiam ser consumidas pelos homens. Algumas até hoje não são recomendadas, inclusive, pela medicina. Mas olha que interessante, nem tudo que foi escrito para aquela época caberia usualmente agora, porque nós estamos falando de exegese, ouvir o texto como os primeiros ouviram. E hermenêutica seria pegar os princípios e não os costumes desse texto e aplicar à nossa vida. Vou te dar alguns exemplos aqui de raciocínio exegético ou raciocínio exegeta. É importante você saber que você é um exegeta. Por que eu digo isso? Todos nós, quando vamos olhar a Bíblia de forma intencional ou intencional, nós estamos interpretando a Bíblia. Então, ainda que certo ou não, nós estamos interpretando a Bíblia. Então, o que o exegeta vai fazer? Ele vai fazer algumas perguntas que têm a ver com contextualização histórica e literal do texto. Por exemplo, você sempre vai ver uma análise exegeta de alguém falando assim, o que Jesus queria dizer com aquilo foi isso, isso e isso. Ou seja, Jesus era judeu e Jesus estava falando para judeus, então por causa disso ele estava falando, ele disse isso, mas estava querendo dizer isso, isso e isso. Você viu que eu fiz uma contextualização? Porque um exegeta, uma análise exegética, ela se coloca no lugar de quem está ouvindo e no lugar de quem está falando. Outras coisas, por exemplo, que a gente poderia citar, naquele tempo tinham um costume de, veja, isso é um raciocínio exegeta. É quando, por exemplo, nós pegamos o texto que fala sobre vinho novo em odre novo. Aquele texto ele tem um fundamento também contextual, histórico, arqueológico. Então, o que seria odre? Odre era um recipiente feito de couro de animal, era uma pele, e esse recipiente era costurado e também era vedado. Então, com o tempo, aquilo ressecava, aquilo era usado para colocar água e vinho. Mas com o tempo ressecava. Se você, com um odre velho, colocasse vinho novo, o odre rachava, ele rompia, porque o couro já estava ressecado. Veja que eu fiz uma aplicação exegética, do ponto de vista histórico. É interessante você pensar que a Bíblia não foi escrita para nós no sentido humano. Veja, os escritores, quando escreveram, eles não estavam pensando no que ia vir depois. Não, isso começou com o Novo Testamento, o Evangelho a todas as nações, mas o Antigo Testamento, por exemplo, você vê o quê? Você vê o povo exclusivo de Deus e Deus doutrinando aquele povo, mas os próprios hebreus, os próprios israelitas, eles não imaginavam naquela época que o Evangelho seria para todos. Então você tem que fazer uma análise exegética para você entender essas coisas. Outras coisas que alguém poderia fazer de raciocínio exegeta, a Torá, a lei dos judeus, proibia esse e aquele alimento. Alguns alimentos eram proibidos por Deus, por estatuto de Moisés, que Deus deu a Moisés, eram proibidos. Então, olha que interessante, é um cunho histórico, a Bíblia é um livro histórico também.
Outra coisa, de acordo com o livro de Samuel, havia uma escola de profetas, ao qual provavelmente tudo indica que ele fez parte. Por que nós sabemos disso? Porque em 1 Samuel, a Ana, que é a mãe de Samuel, a Ana, ela era estéril, quando ela vai fazer as suas orações, ela faz um voto com o Senhor de que o filho que nascesse dela, mesmo sendo estéril, ele iria para quê? Ele iria servir junto com o sacerdote, e ele se tornou então realmente um sacerdote, um profeta e um juiz. Agora, olha que interessante, eu quero te dar 3 motivos para você estudar a Bíblia profundamente. 3 motivos. Primeiro motivo, ter a sua própria experiência bíblica, espiritual e exortativa. O que nós vemos muito hoje em dia? As pessoas querem aprender a Bíblia só no domingo. Eles vão no culto de domingo ou no culto de quarta-feira e eles vão ali e ali eles pegam uma pequena porção que o pastor libera do púlpito e eles acham que aquilo é suficiente. Meu Deus, a Bíblia fala em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Às vezes você está com um problema na sua vida, um problema grave na sua vida financeira, porque você não sabe um princípio que Deus escreveu no manual da vida, que é a Bíblia. Então, é importante você ter o hábito de ter um estudo profundo. Por isso que exegese é uma coisa bem profunda. Nós vamos aprender aqui que existe um método bem profundo de você torcer assim a palavra de Deus até sair a essência. É muito interessante. Então, faça isso, ser um hábito seu. Estudar a Bíblia profundamente, você vai ter, primeiro, uma experiência bíblica. Mais importante do que o destino é o caminho. Mais importante que o destino é o caminho. Mais importante do que a informação é o caminho que você percorreu para encontrá-la. Então, muito do que eu aprendi na Bíblia e que marcou a minha vida, marcou a minha história, mudou mesmo a minha vida, foram coisas que eu descobri porque eu estava me aprofundando. E quando você lê a Bíblia te lê. Outra coisa, você vai ter uma experiência espiritual. É impossível você ter contato com as Escrituras, a palavra selada de Deus, a palavra poderosa de Deus, e não ser transformado espiritualmente. E exortativamente também, você vai ser confrontado pelas Escrituras em pecados, no caráter, no relacionamento com a sua família. Veja que a prática de estudar a Bíblia profundamente transforma você. O segundo motivo seria a nobreza e o zelo pela verdade. Olha aqui que o evangelista escreveu o livro de Atos, ele escreve sobre Paulo. Paulo faz essa narrativa a respeito dos bereanos. Ele diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos entre os judeus creram, bem como grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. Uau! Olha só, meu irmão, quando você estuda a Bíblia e você se torna alguém que realmente valida as coisas que você ouve, porque a Bíblia ela não foi feita só para você ler, mas para estudar. E a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir pela palavra, não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. A palavra de Deus é um filtro. Então, os bereanos que Paulo está elogiando aqui, Paulo fala assim, os bereanos são melhores ainda do que os tessalonicenses, porque eles, além de pegarem a palavra com muito interesse, todo o tempo eles verificavam se estávamos dentro da palavra, se a palavra que nós estávamos pregando era de fato a palavra de Deus. Veja, muitas pessoas aceitam coisas, ouvem coisas na internet principalmente, acham que aquilo é bíblico, não é bíblico, e aquilo destrói a sua fé. Então é importante, esse é um segundo motivo para você estudar profundamente as Escrituras. Terceiro motivo, busque conhecimento revelado. Em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, está escrito: o conhecimento oculto pertence a Yahvé, nosso Deus. O Senhor, o saber é revelado, entretanto, e pertence a nós e nossos filhos. O saber revelado pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta lei. Meu irmão, a verdade é que Deus quer revelar coisas para os seus filhos. O problema é que nós não estamos profundamente envolvidos na palavra dele. Então eu dei 3 motivos para você
usar a exegese ao seu favor. E por que eu preciso te explicar esses 3 motivos? Veja bem, exegese é uma técnica avançada de estudo bíblico. É uma técnica que você não faz para ler a Bíblia inteira em um mês, para ler vários capítulos por dia, não. Você escolhe uma sessão, nós vamos aprender logo mais, e você se aprofunda em investigar o que aquilo quer dizer para você e para as pessoas que ouviram aquilo principalmente, ok? Vamos lá. 5 princípios para a interpretação da Bíblia. 5 princípios para você aprender a interpretar a Bíblia de forma segura. Tá? Isso aqui são métodos teológicos robustos. O que é um método robusto? É um método muito utilizado pelos grandes teólogos, os melhores teólogos, as maiores escolas de teologia do mundo, os maiores especialistas do mundo utilizam esses 5 princípios. Primeiro princípio, a Bíblia interpreta a Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia interpreta a Bíblia. Sempre haverá conexão na Bíblia, sempre. Em qualquer texto você consegue conectar. Por que eu digo isso? Existem vários livros na Bíblia, mas só uma história. Existem vários livros, 66 livros na Bíblia, mas só uma história. A história da criação, da salvação e do reino de Deus na terra. Ponto. Só existe uma história. Por isso que quando eu pego, por exemplo, você vai assistir um filme no Netflix, e você chega no final do filme e você vê uma cena assim que você não entendeu, provavelmente se você voltar e começar do início ou assistir do meio, você vai entender mais o que aconteceu. Então, por isso que eu digo que há conexões espantosas na Bíblia. Um livro escrito por mais de 40 autores diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, em línguas diferentes, meu Deus, e que contam a mesma história. Glória a Deus. Outra coisa, vários escritores escreveram a Bíblia, mas só tem um autor na Bíblia. Por isso que a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Quando você lê, por exemplo, um texto do Novo Testamento em que Jesus, por exemplo, ele entra na cidade de Jerusalém, ou ele é crucificado, ou Jesus cura um paralítico, tudo isso tem conexão com o Antigo Testamento e assim sucessivamente. Por exemplo, Apocalipse e o livro de Daniel extremamente conectados. Você tem várias profecias que se cumpriram em Jesus, que se cumpriram depois de Jesus. Então tudo isso e se cumprirão ainda depois de nós. Veja que a Bíblia explica a Bíblia e explica a nossa vida. Agora, qual que é o problema muito grande? Quando a gente pega um texto e tenta interpretar ele de forma isolada, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui claro de João capítulo 1, verso 29. Olha só. No dia seguinte, esse João não é o apóstolo, é o João Batista. João viu Jesus e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Se nós tivéssemos só esse trechinho na Bíblia, só esse trechinho. Vejam aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você poderia ter 2 interpretações de cara. A primeira seria literal. Deus teria um animal chamado Jesus, um cordeirinho. É uma interpretação. Se você analisar isoladamente, você vai ver que isso faz sentido. Isoladamente faz sentido. Outra coisa, um sentido mais figurado. Jesus seria uma pessoa mansa como um cordeiro. Também daria certo. Isso são erros gravíssimos de interpretação. Pegar textos isolados, porque você acaba criando pretexto, porque você não tem contexto no que você está lendo. Agora, nós podemos ver que a Bíblia ela explica tudo isso. Ela explica quem era Jesus, ela explica por que Jesus seria chamado de Cordeiro de Deus, o que significa um cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia também explica isso. A Bíblia explica por que Jesus ele foi visto por João Batista e João Batista declarou isso. Tudo isso a Bíblia explica. Vamos dar algumas explicações aqui. Por exemplo, há uma conexão clara com Isaías 53, verso 7. Está escrito: "Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanecia muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra."
Então o texto do profeta Isaías, que é um texto bem messiânico, bem profético sobre Jesus, está mostrando que Jesus viria e no primeiro momento ele seria maltratado, humilhado, torturado e seria manso, porque ele não abriria a sua boca e ele seria como um cordeiro que é levado ao matadouro. Meu Deus! Então Isaías declarou isso. É por isso que nós sabemos que o Cordeiro de Deus é Jesus. É por isso que nós sabemos que ele é cordeiro. Agora, por que Isaías usou a figura de linguagem de cordeiro? Por que será? O que nós não sabemos, a Bíblia explica. Vamos lá em Levítico 9, 2. Está escrito assim, ó, 2 ao 3. E disse Arão: toma um bezerro para sacrifício pelo pecado e um cordeiro para holocausto, ambos sem defeito, trazê-lo perante o Senhor. Em seguida dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, os dois de 1 ano, sem qualquer defeito, para holocausto. Veja que isso é um trecho recortado de Levítico, que é um livro que mostra muito como eram feitos os sacrifícios na época do sacerdotes. Então, havia um ato que foi instituído por Deus à beira do monte, aos pés do monte Moriá, quando o povo saiu do Egito. Muitas coisas foram explicadas ali e Deus falou para Moisés: Moisés, vai haver um sumo sacerdote, ele vai oferecer sacrifício para que o povo seja perdoado, porque alguém precisa derramar sangue por causa do pecado deles. E aí é interessante que há uma correlação direta, porque cordeiro, animais eram usados para tirar pecados do povo. Jesus foi usado para tirar pecado do mundo. E é interessante mais ainda que o cordeiro que mais se aproxima de Jesus é o cordeiro pascal, da Páscoa. Quando Israel estava saindo do Egito, a 10ª praga viria contra os primogênitos, filhos e os primeiros filhotes, animais ali do povo do Egito. Então, os filhos primogênitos morreriam, tudo que era primogênito morreria, e Deus mandou cada família sacrificar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta, e ali o espírito da morte não entraria. Veja que a conexão da Páscoa e Jesus, ela é irrevogável, ela é indiscutível. Por isso que nós dizemos que a Bíblia, ela explica a Bíblia. Só assim nós podemos ver como Jesus, ele realmente é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sangue dele, quando ele é passado em nós, o espírito da morte eterna, o diabo não pode nos vencer, não pode nos atacar. Veja a conexão, a Bíblia explicando a Bíblia. Bom, o segundo princípio, esse é muito importante, é leia o contexto para entender o texto e não criar nenhum pretexto. Vou repetir para você entender, ó. Leia o contexto, o pano de fundo da situação, o cenário da situação, para entender o texto que você está lendo, para que você não pegue o texto e force ele a falar coisas que ele não quer dizer. Isso é muito comum, pessoal. Pessoas criando seitas, heresias, doutrinas falsas, porque pegaram textos isolados ou pegaram partes, ignoraram o contexto histórico, espiritual e literal e começam a criar teorias conspiradoras, teorias malucas. Isso é muito perigoso, você não pode cair nessa. Vamos lá. Imagina agora, olha, eu vou dar dois cenários para vocês. Ó. A leitura sem a análise do contexto. Nós vamos dar um exemplo aqui, ó. Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Uma pessoa que lê esse texto, é um texto muito lindo, né? Jesus está dizendo, a pessoa vai falar: nossa, os olhos da pessoa, se os olhos da pessoa forem bons, né? Todo o seu corpo será bom. E aqui, aí a pessoa vai criar um pretexto. Os nossos olhos são a luz do corpo. Quando eles são bons, em nós está cheio de luz. Dessa forma, poderíamos dizer que a forma como eu vejo o mundo e a mim mesmo depende da minha percepção. Veja que eu criei aqui um pretexto. Eu peguei um texto, ignorei o contexto dele e fiz um pretexto para criar aqui uma
uma regra coaching ou uma lição de vida. Isso não está certo. O que nós deveríamos ter feito? Feito uma análise mais crítica do texto. Olha só, a leitura com análise do contexto. Vamos pegar então, para a gente analisar o contexto, Mateus 6, do verso 19 ao verso 24. Olha o que diz: não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulei para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí ele fala, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que trevas tremendas são. Aí olha, o texto continua: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Meu irmão, Jesus está falando aqui de dinheiro. Ele não está falando aqui sobre nada a não ser avareza e generosidade. E ele fala que esse texto de Mateus 6, 22, que é o texto que nós lemos sem contexto inicialmente, não tem a ver com os meus olhos serem bons, ver as coisas do lado positivo, ser otimista, não tem nada a ver com isso. Na verdade, Jesus está falando o seguinte: ele está falando de uma pessoa que é generosa. Uma pessoa generosa, ela tem olhos bons. Aí você vai falar: nossa, mas isso não faz sentido. Não faz sentido. Porque uma pessoa ter olhos bons significa que ela é generosa. Isso não faz sentido na nossa cultura. Mas pelos materiais de apoio, de pesquisa de especialistas, da historicidade desse texto, nós sabemos, num contexto histórico, que isso é um hebraísmo. O que é hebraísmo? São ditados antigos que faziam sentido naquela época. Então isso é um ditado. É a mesma coisa eu chegar para você e falar um ditado aqui que só é aplicado no Brasil. Filho de peixe, peixinho é. Aí eu estou explicando alguma coisa sobre alguém, essa pessoa, ela é muito admirável, tal, e teve um filho, tal. Filho de peixe, peixinho é. Você viu que eu coloquei esse filho de peixe, peixinho é dentro de um contexto? Para nós, ele fez sentido, porque essa figura de linguagem faz sentido para nós. Mas na realidade, no contexto aqui, é um hebraísmo. Jesus só está falando de dinheiro. Perceba que até o versículo 21 e depois do 23 ao 24, Jesus está falando sobre não servir dois senhores, não acumular riquezas nessa terra, mas no céu. E aí ele fala: se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha só a importância de você saber o contexto. E não é só o contexto literal que está escrito na Bíblia. Muitas vezes você vai precisar saber o contexto histórico, porque nós estamos ouvindo a Bíblia da forma que os primeiros ouviram. Lembra? Exegese. Ouvir da forma que o destinatário ouviu. O terceiro princípio, muito importante para você interpretar a Bíblia é: primeiro entenda a aplicação usual do texto, depois faça uma aplicação do sentido. Olha só, vamos fazer uma análise usual do texto aqui. Vamos pegar aqui o texto de Malaquias, do capítulo 1, do verso 6 ao 8. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? E eu digo: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda eu pergunto: de que maneira temos desonrado, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta. Também não veem mal algum. Tentem oferecer os mesmos presentes aos governadores de vocês. Será que eles vão se agradar de vocês? Será que ele os atenderá? A pergunta do Senhor. Agora, o que é interessante aqui? Malaquias,
Esse texto aqui é o profeta narrando, né, os ouvidos de um profeta ouvindo a voz de Deus, e ele está escrevendo aqui uma exortação aos sacerdotes. Quem está falando isso aqui diretamente é Deus. E Deus está mostrando que ele não está aceitando ofertas de animais que são aleijados, comida que é estragada que eles levam para oferecer. Agora, olha a aplicação usual. Seria mais ou menos isso. Nos tempos de Malaquias, Deus repreendeu fortemente Israel, pois os sacerdotes estavam oferecendo ofertas que não agradavam a Deus. Muitas vezes animais cegos, doentes, cereais estragados, ou seja, coisas sem valor. Então eles estavam perdendo o princípio da oferta naquela época. Agora, qual seria a aplicação do sentido? Seria, por exemplo, se o que nós ofertamos ao Senhor não significa nada para nós, também não significará nada para Deus. Devemos honrar a Deus tanto mais do que honramos as autoridades da terra. Veja que o próprio Deus fala, olha, vocês nem percebem que vocês estão me dando o pior. Ofereçam isso ao governador de vocês e veja se eles vão atender vocês. É porque Deus está dando uma lição para nós agora. Retirando o princípio, né, retirando a essência desse texto, a gente faz uma aplicação e descobre que Deus não aceita coisas que não são importantes para nós. Bom, quarto princípio aqui. Descubra a intenção do autor. Olha só. É errado a gente dizer o seguinte: eu vou ler esse texto e ver o que ele quer falar comigo. É errado. É errado você ler a Bíblia inicialmente e você tentar extrair dela o que ela quer falar com você. Inicialmente é errado. Também não é certo, é parcialmente correto você dizer o seguinte: eu vou ler esse texto e descobrir o que o autor queria falar para os seus ouvintes da época. É incompleto. O que é o certo? Eu vou ler esse texto e descobrir o que o autor queria falar para as pessoas da época, os ouvintes da época, e extrair o princípio eterno que Deus quer me ensinar hoje. Olha só, você tem que entender a intenção do autor, e essa intenção do autor, ela é um princípio eterno. Isso mesmo. Quando você lê, por exemplo, Jesus disse em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quem escreveu isso foi Mateus, o evangelista Mateus Levi, e ele escreveu isso porque ele ouviu de Jesus isso, e ele escreveu. Jesus estava falando isso para os seus discípulos, e ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por que ele disse isso? Porque ele estava falando sobre, principalmente, a questão da ansiedade das pessoas, né? Se você ler os versículos anteriores, em procurar trabalhar muito para conquistar as coisas, para conquistar o que vestir, o que comer, onde dormir e tudo mais. E Deus, né, através de Mateus, escreve, olha, por que vocês andam ansiosos com isso? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E essas coisas aí que vocês estão dizendo serão acrescentadas na vida de vocês. Agora, veja, eu entendi por que Deus estava, por que o autor escreveu aquilo, né? Por que Mateus escreveu aquilo. A intenção é quebrar o espírito de ansiedade, de preocupação. Agora eu pego esse princípio, que é um princípio eterno, que não deixou de valer, e eu aplico na minha vida. Isso sim está correto. Você não pode só ler a Bíblia como um livro histórico que está falando para alguém que não existe mais. Não há vantagem nenhuma. Você tem que ler a Bíblia, entender essa situação histórica, mas aplicar na sua vida atual. Aí sim. Aí nós estamos falando de interpretação bíblica, hermenêutica. E um último princípio que seria: entenda o pano de fundo do texto. Olha, esse talvez seja o princípio mais poderoso que nós vamos aprender, que seria você entender o contexto histórico e geográfico, o contexto arqueológico, o contexto social, político e econômico. Isso sim é você entender o pano de fundo. O que está por trás, por exemplo, de uma carta de Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses? O que está por trás da carta de Paulo aos Gálatas? O que está por trás? O que aconteceu? Qual que era o cenário político, histórico, arqueológico? Então, isso é interessante. Vamos dar uma aplicação prática aqui para você. Apocalipse 3,
no capítulo 3, o verso 14 ao 18, está escrito assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Quem está mandando escrever é Jesus. Quem está escrevendo é o apóstolo João. Estas são as palavras do Amém, Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu sou rico, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho, Jesus está dando um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você tornará rico. Você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha o tanto que Jesus usa contexto histórico ali. Você talvez não conseguiu perceber, mas vamos entender, vamos fazer uma exegese aqui desse texto. Primeira coisa que nós temos que entender, quem escreveu isso aqui? Foi João. João escreveu isso aqui, ele estava preso, né, na ilha de Patmos, e veio Jesus na revelação do Apocalipse e escreveu 7 cartas. Esta, inclusive, é a 7ª carta, a última carta de Jesus para aquela igreja. Qual que é a aplicação usual? Vamos fazer aquela aplicação usual. Jesus está falando para quem? Será que é para a nossa igreja agora? Inicialmente não. O princípio que está guardado nesse texto serve para a igreja de hoje. Mas o que Jesus falou literalmente está ligado à igreja daquele tempo. Mas vamos lá. Olha o que nós podemos tirar aqui para entender esse pano de fundo. Historicamente, né, quando a gente vai procurar aí uma enciclopédia histórica da Bíblia, materiais de apoio, eu vou deixar alguns nessa aula, você vai ter acesso a materiais de arqueologia bíblica, de geografia bíblica, então materiais de história, né, história dos tempos, história dos hebreus, por exemplo, é um livro muito bom. Eu vou deixar aqui para você, você vai ter no seu acervo digital. Você entende que Laodiceia era uma cidade que ficava geograficamente na Ásia Menor, que hoje seria a Turquia, na região ali da Turquia. A gente sabe também, pelos estudos que nós fazemos em materiais de apoio, que aquele lugar era rico em ouro e que ali havia uma fonte de água morna, uma água térmica. Ela não era uma água muito quente, mas também não era uma água fria que dava para beber assim com tranquilidade. Era uma água morna. Essa água morna que passava no meio da cidade, né, tinha um canal no meio da cidade, ela não era boa de beber, ela tinha um gosto horrível. A pessoa que bebia aquilo dava vontade de vomitar. Olha só. Mas aquela água ela servia para produzir um colírio, que era um colírio medicinal mesmo, que se usava para tratar aí problemas de saúde ocular. Naquele lugar também havia um potencial econômico muito grande. Por quê? Ali havia uma indústria, né, na época, uma indústria têxtil. Eles produziam tecido preto. Então, veja, olha os elementos. Era uma cidade rica, uma cidade que tinha muito ouro, uma cidade onde a água era morna, uma cidade que produzia roupa preta, tecido preto, né? Uma cidade que produzia colírio. E essa água que passava no meio da cidade era uma água que ninguém conseguia beber, acabava vomitando a água. Agora, se a gente pega os elementos que a gente estudou historicamente, geograficamente, arqueologicamente e aplica ao texto, ele tem mais sentido, ele tem mais significado. Jesus fala o seguinte, olha, conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente, ou seja, você é morno. Olha só, e ele fala, ó, melhor seria se você fosse quente ou frio. Assim, porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus, ele está mostrando, ele está falando com eles diretamente ligado ao que eles tinham de mais valioso, que era o quê? Toda a produção que eles tinham de colírio, de tecido, de ouro. Eles achavam, olha o que a Bíblia diz, ó, você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Então, era um povo cristão, porque
João está escrevendo para os cristãos de Laodiceia que estavam mornos espiritualmente. Eles estavam assim porque eles amaram mais a riqueza do que a presença de Deus, do que a missão que Jesus havia dado. Eles estagnaram. Quando você pega os escritos históricos, a tradição da igreja, você sabe que aquela igreja, ela estacionou, ela parou de crescer. Então Jesus fala, olha, vocês pararam de crescer porque vocês acham que só porque são ricos não lhes falta nada. Mas eu lhes digo que, aí ele fala, ó, não reconhecem, porém, que vocês são miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego e nu. Por que ele disse miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu? Porque é exatamente o contrário do que eles achavam que tinha. Eles eram ricos, mas Jesus disse, vocês são pobres. Eles se achavam maiorais, porque tinham bastante dinheiro, na cidade rica, próspera, mas aí Jesus disse, vocês são dignos de compaixão e pobres, e vocês são cegos. Por que Jesus disse que eles são cegos? Não é cegueira apenas espiritual, é porque eles tinham orgulho do colírio que eles produziam, e Jesus usou o termo certo para corrigir aquela igreja. Olha, e ele diz, vocês são cegos e vocês estão nus. Por que Jesus disse isso? Porque eles tinham fabricação têxtil muito forte. E tudo que eles se orgulhavam, Jesus foi lá e foi desmontando. Porque a soberba do coração deles precisava sair. Veja, aí Jesus fala assim, eu aconselho que você compre de mim o ouro. Que ouro é esse, se eles já tinham ouro? Ouro refinado no fogo, para vocês se tornarem ricos. Comprem roupas brancas e não pretas. As roupas da santidade, as roupas da redenção, né? E vistam-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E comprem colírio para ungir os olhos e para poder enxergar. Comprem de mim. Jesus está falando, olha, vocês acham que tem um colírio. Eu tenho um colírio que vai fazer vocês enxergarem. Veja, olha a aplicação. Por isso que nós precisamos, na exegética, na exegese, nós precisamos o quê? De criar um pano de fundo. Tudo tem um contexto, tudo. Criando assim, você consegue extrair o máximo do que aquele texto quer dizer. Agora, o que é legal? Esses 5 princípios, você precisa usar eles todas as vezes que você for ler a Bíblia. Porque senão você incorre em risco de criar pretexto, um texto que está fora de contexto só para justificar suas ações, só para não ter que mudarem. Eu quero dizer para você, meu irmão, por isso que nós estamos estudando os princípios para a interpretação bíblica, que nós vamos estudar toda a Bíblia nos próximos cursos, ok? Eu sou o pastor Daniel Matos e esse foi o estudo exegético. Na próxima aula nós vamos fazer a aplicação prática, aprender alguns conceitos e já vai fazer a aplicação prática da exegese nos textos bíblicos.